Bom dia, Aline. Bom dia aos nossos profs que estão chegando. Vamos ver quem está chegando aqui. A Daiane de Mata, a Karen. Bom dia, Karen. Bom dia, Márcia Brasil. Que o nosso sábado seja muito produtivo. Dinara Caetano, e-mail pingo de gente de Capão do Cipó. Bom dia para quem está chegando. O dia está frio lá fora, mas aqui dentro está aquecido, com tantos professores no nosso Educa Mais Scope. Queremos, então, dar um bom dia especial aí para a nossa equipe de bastidores, a Carol, o Raniero, o Gustavo, a Jéssica, que estão trabalhando aí junto conosco nesse sábado lindo. Também queremos convidar todos vocês para nos inspirar para essa manhã de sábado, que teremos a Ana Rosemary Cunha. A professora Ana Rosemary já está conectada conosco, que falará sobre diversidade e educação inclusiva. Professor Clérice Rodrigo Moura, Educação Fora da Caixa. E a Juliana Marim, que encerrará nossa manhã, nos brindará com uma fala sobre trabalho por propósito. Então, temos aí um sábado cheio de energia e conhecimento. Convidamos neste momento para fazer a nossa abertura oficial o nosso diretor executivo, Paulo César Prina, para trazer a sua mensagem. Bom dia, Paulo. Bom dia, Ângela. Bom dia a todos os colegas do Sicredi. Um bom dia especial a todos os professores, professoras, convidados que estão nesse dia frio, dispostos a repensar, refletir sobre educação. Então, o nosso terceiro evento do Educa Mais Scope é um dia especial porque estamos todos trabalhando, refletindo, repensando o que fazer na educação. O tempo da correia, da esteira, de trabalho, já se passou há muito tempo. E esse mundo novo, muito forte agora a partir da pandemia, que digitalizou, que aproximou muito as pessoas sem estar juntas, sem estar presentes. Precisamos, sim, olhar com muito carinho para uma nova educação, mais inclusiva, para uma educação que seja pensar fora da caixa. Gostei muito desse tema também, porque não podemos pensar mais como antigamente, né? Precisamos formar pessoas que não se acomodem através das coisas, que sim, que consigam, né, como cidadãos que são, poder colocar o seu pensamento, trazer as suas ideias e que possam sim ser representadas em todos os lugares do nosso Brasil. É um dia especial com esses temas. Os temas de ontem também foram muito bons, foi muito boa a noite de ontem, e que a gente possa sair daqui reflexivo, pensativo, e que a partir disso a gente comece a fazer ações que melhorem este mundo para todos. Deixo aqui o meu bom dia a todos. Não é a fala do Paulo hoje o principal são as pessoas que estarão aqui. Então deixo o meu bom dia a todos, que todos se sintam bem, que possam levar um pouco de todos esses temas, de todos os temas que serão tratados para o seu dia a dia, para a sua vida e para a vida das pessoas, que consigam inspirar cada vez mais as pessoas para esse novo momento de vida, para esse novo momento, e que todos possam sair daqui fortalecidos da ideia principal, que a educação sim, muda o mundo. Um bom dia a todos. Ângela, é com vocês aí. Obrigada, Paulo, pela tua mensagem. Então, professores, vamos logo já começar o nosso Educa Mais Scope. Alguns recadinhos. A lista de presença durante as palestras estará disponível no QR Code e também no nosso chat. Vou convidar a Carol. Carol, chega aí. A Carol vai ser a nossa anfitriã da manhã. Bom dia, Ângela, colegas, bom dia, professores. Que honra estar aqui com vocês nessa manhã, né? Espero que seja um encontro tão maravilhoso quanto foi o de ontem. Muito bem, a Carol estará conosco pela manhã também, conduzindo os trabalhos.
E convido neste momento, ela que já é nossa grande conhecida, esteve conosco o ano passado e quando é bom a gente repete. Os profs nos pediram para que ela retornasse esse ano. Então, é professora, pedagoga, psicopedagoga, mestre em educação com ênfase em educação especial, pós-graduada em neuropsicopedagogia. Bem-vinda, professora Ana Rosemary Cunha. Muito bom dia. Tudo bem, Ângela? Tudo ótimo, professor. Que bom. Gente, é uma grande satisfação estar aqui. Ângela, que bom saber que pude ajudar de alguma forma nas edições anteriores, né? E o retorno também me enche de responsabilidade em trazer algumas coisas diferentes. Mas antes de entrar diretamente na minha pauta, eu vou fazer uma breve audiodescrição. Bom, eu sou uma mulher negra, tenho 55 anos. Neste momento, estou usando uma blusa preta com uma leve transparência, tem uns brilhos nessa blusa preta de meia manga. Estou usando um batom vermelho, óculos com uma armação estampadinha, um par de brincos com pedras em pérolas na ponta. Meus cabelos são na altura dos ombros, tem mechas vermelhas. Estou sentada numa cadeira preta e atrás de mim uma parede branca, quadros com crianças negras, feitas por próprias crianças, inclusive, e alguns outros quadros com lembranças de trabalho. Bem, então vamos entrar nessa pauta, inclusão e diversidade, né? É pensar também um pouquinho fora da caixa, usando uma das expressões de que a palestrante depois vai abordar na manhã de hoje. Mas falar de educação inclusiva, então vou passar já para os meus slides aqui, é falar do que a gente quer aprender. O que é essa educação inclusiva e diversidade? Do que a gente está tratando quando a gente pensa da inclusão das crianças, dos jovens, público-alvo da educação especial. Reiterando quem são os estudantes público-alvo da educação especial, né? Para que não haja alguma confusão. Os estudantes público-alvo da educação especial são aqueles estudantes com deficiência intelectual, com deficiência física, com alguma deficiência sensorial, surdos, com perda auditiva, cegos, com baixa visão, estudantes do transtorno do espectro autista, estudantes com altas habilidades de superdotação e, por fim, estudantes com deficiência múltipla, quando a gente vai ter 2 ou mais deficiências associadas, ou seja, tem deficiência intelectual e autismo, por exemplo, tem autismo e é surdo, pode ser uma pessoa com baixa visão e com autismo, pode ser uma pessoa com altas habilidades e cega, então aí nós teremos a deficiência múltipla. Então hoje, enquanto lei, estes são os perfis dos estudantes público-alvo da educação especial. E uma lembrança, nós estamos nessa semana, na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e com Deficiência Múltipla. Então, muito importante a gente estar no finalzinho dessa Semana Nacional e abordarmos hoje, sábado, neste evento, com as cidades aqui presentes, abordarmos a pauta da educação inclusiva. Isso já mostra o lugar que a educação inclusiva tem para esses municípios aqui presentes. Então, o que aprender é o que tem nesse slide. Por exemplo, quando a gente fala em átomo, tem um desenho ali abaixo, né, em azul, o desenho de um átomo. Todos nós aprendemos lá na nossa escolarização básica o que é um átomo. Mas será que a gente consegue lembrar exatamente o que tem na estrutura de um átomo? Se não tivesse ali abaixo a explicação, porque eu coloquei ali, né? A estrutura do átomo é formada pelo núcleo, que é constituído por 2 partículas, os prótons e nêutrons, e pela eletrosfera, que detém os elétrons. Mas se não fosse essa minha explicação, se eu só colocasse esse desenho ali para vocês do átomo, nós saberíamos dizer fluidamente como que é a estrutura do átomo? Só que nós sabemos que tudo tem átomo.
O nosso conhecimento, ele alcança o entendimento de que tudo no mundo tem átomo. Os cientistas falam muito sobre isso, aprofundaram os seus conhecimentos. Mas nós, professoras e professores da educação especial, de geografia, da matemática, da filosofia, sociologia, nem sempre a gente detém com tanto profundo conhecimento a estrutura do átomo. Mas a gente, mesmo sem compreender ou dominar a estrutura do átomo, não perdemos a identidade de pessoas que aprendem. E isso eu nos coloco no mesmo lugar de qualquer estudante, porque nós somos eternos estudantes enquanto educadoras e educadores. Aonde eu quero chegar? Que quando a gente se permite valorizar outros conhecimentos em detrimento de alguns, nós mantemos a nossa identidade de pessoa que aprende. E o que isso tem a ver com inclusão? Isso tem a ver com a aprendizagem dos estudantes, público-alvo da educação especial, e do que é que eles estão aprendendo. Então, professoras, professores, educadores de qualquer cargo nas escolas, nas comunidades aqui presentes, vamos lembrar que se o nosso estudante, em algum momento, não lembrar da estrutura do átomo, vamos lembrar que nós também não lembramos. E nós, mesmo não lembrando, não perdemos a identidade de quem aprende. Então, se o estudante, na sala de aula, da educação infantil aos mais elevados níveis da escolarização, se eles não lembrarem de alguns domínios dos conteúdos que a gente apresenta, e é o nosso dever apresentar, vamos valorizar o que eles estão conhecendo, o que eles estão dominando, o que eles usam daquele conhecimento que nós estamos apresentando o tempo todo. Como que eles estão dando função aos conhecimentos que eles têm. Como que nós estamos ajudando e colaborando, mediando, para que eles extraiam daqueles conhecimentos que nós apresentamos, dos conteúdos que nós temos a obrigação de apresentar, como que eles usam esses conhecimentos? Como que nós estamos oferecendo acesso a esses conhecimentos? Então, quando eu pergunto o que aprender, que é a pergunta desse slide, é para provocar em nós, educadoras e educadores, a necessidade de lembrarmos que os estudantes não vão lembrar de tudo, mas que eles vão conhecer algumas coisas. E nos cabe dar recursos para que eles conheçam essas coisas. E assim, colegas, eu vou ler aqui a minha colinha dos municípios de Nova Esperança do Sul, Jaguari, Mata, São Vicente do Sul, São Francisco de Assis, Itacurubi, Unistalda, Capão do Cipó, Santiago e Pequeri, de Minas Gerais. Estamos todos envolvidos no compromisso de pensar numa educação inclusiva que valida os conhecimentos das pessoas e não a exigência de domínio de conteúdos. E aí eu pergunto, mas como aprender? Como que eles podem fazer para aprender? Deixa eu ver aqui se está passando, me parece que o slide está com prejuízo aqui para aparecer. Deixa eu voltar aqui, porque ele tem apresentação. Vou fazer o seguinte. Está faltando aqui, me parece que vocês não estão visualizando as palavras que tem aqui nesse terceiro slide. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar aqui, vamos ver, eu vou tirar essa apresentação aqui para poder fazer aqui, só um minuto, para fazer bem direitinho, vamos ver se vai. Para que vocês tenham acesso exatamente ao que eu tinha proposto aqui. Deixa eu ver. Só um minutinho que está carregando. Aqui.
Me parece que ele... Eu vou compartilhar minha tela, que eu acho que vai ficar melhor, então, para a gente não perder o que eu tinha pensado para nós. Aqui. Então, só um minutinho. Fica mais fácil aqui e eu compartilho a tela. Coisas de transmissão, tá, gente? Então, só um minutinho. Vou botar aqui representar, compartilhar a tela. E logo vai. Aqui. Pronto. Creio que agora vocês todos estão vendo as palavras que me... Isso, sim. Vocês estão vendo aqui. Como aprender? Pronto. É na interação com o outro. Né? Deixa eu botar aqui em apresentação geral, fica melhor. Pronto. Os estudantes aprendem na interação com os outros. Nós precisamos promover momentos de educação cooperativa, que é um outro princípio que eu acredito muito, que os estudantes precisam estar com os outros. Ou seja, ele é um estudante público-alvo da educação especial, que talvez seja acompanhado por um profissional de apoio, monitor, estagiário, algum profissional que colabore com o professor da turma regular, com a professora da turma regular. Talvez seja um estudante que também esteja no atendimento educacional especializado, talvez seja um estudante que vá na APAE em algum turno, que tenha estimulação precoce, mas fundamentalmente, e é inegociável, que esse estudante esteja com seus pares de aprendizagens. Eles estejam dialogando, aprendendo, tendo acesso ao conhecimento nas suas turmas. Então, não é retirá-los de salas de aula para que eles aprendam, muito pelo contrário. É mantê-los em turma, com os devidos recursos, entendendo que eles têm jeitos próprios de aprender, de expressar essa aprendizagem, e eles precisam estar interagindo, tendo modelos diversificados de aprendizagens, de mostras de conhecimento, inclusive para que possam colocar as suas próprias hipóteses iniciais sobre a aprendizagem. Eles têm que poder trocar, ver como o colega monta um jogo, usa um Lego, constrói com blocos lógicos, usa o caderno, senta a cadeira, usa o espaço da escola, circula pelos ambientes da escola, acessa a biblioteca, vai no refeitório, brinca ou não brinca na hora do intervalo, interage na hora da pergunta, da expedição investigativa, também se autoriza a ser um perguntador, uma pessoa que pergunta do seu jeito, usando comunicação alternativa, mas eles precisam estar com os outros. Porque exatamente o histórico da educação especial, ele traz um cenário onde os estudantes não estavam com os outros, geralmente estavam em casa. Então, eles têm que estar com os outros, sejam nas APAES, nas escolas regulares, na educação infantil, no transporte escolar, tendo o seu direito enquanto cidadão de estar como qualquer outra criança, adolescente, pré-adolescente, jovem adulto, de estar na comunidade junto com, sendo identificado, sim, como uma pessoa com altas habilidades, com transtorno do espectro autista, com deficiência ou deficiências, mas eles têm que estar com os outros. E, a partir disso, tendo o seu tempo respeitado. Então, como é que eles aprendem, Ana Rosemary? Alguém pode perguntar. Eles têm que estar com as pessoas, nós profissionais da educação, vendo as expressões das suas aprendizagens, entendendo como eles expressam, tendo esse tempo respeitado. Estudantes sem deficiência talvez mostrem mais rapidamente uma resposta àquele conhecimento que a gente apresenta, que a escola diariamente apresenta, seja do silêncio, da interação, de fazer a fila, de organizar-se para os diversos momentos dos ambientes da escola, dentro e fora da escola. E esse estudante público-alvo da educação especial precisa ter o seu tempo respeitado. Precisa ser valorizado e acreditado, colocado um crédito neles e nelas, de que eles aprendem e de que eles têm como mostrar
algo daquilo que nós estamos apresentando. Então, se fosse do átomo, por exemplo, que eu apresentei ali no slide anterior, se fosse do átomo, se eles me disserem, se eles nos responderem que o átomo está em qualquer lugar e que a gente não enxerga, tá ótimo. Se isso é que eles conseguem dizer naquele momento, pelos conhecimentos que eles têm, pelas formas de expressar, eu vou aceitar. Nós vamos valorizar esses conhecimentos. Ah, mas como é que a escola vai entender, vai entender, Ana Rosemary, que a gente não está matando tempo, né? Que a gente está sendo um bom profissional. Nós temos que ter as reuniões pedagógicas, temos que ter diálogos. O estudante da educação especial não é de um profissional, é de uma escola. E quando é de uma escola, nós vamos aprendendo a respeitar esses tempos e estabelecendo metas, inclusive. Bom, avançando, eu creio que aqui agora eu posso parar o compartilhamento e voltar para a apresentação como estava pensada. Ah, sim, pronto. Que não vai ter prejuízo. Creio que está todo mundo enxergando. Isso, eu estava só conferindo se está todo mundo vendo a mesma coisa, que é importante, né? Que todos nós acompanhemos a mesma questão. Bem, então, a partir da turma regular, como que nós estamos ensinando? Estamos pensando os conhecimentos e funcionalidade desses conhecimentos? Então, por exemplo, se eu não for falar de átomo, vamos falar de questões mais dos anos iniciais. Vamos falar de escrita de texto. Vamos ter, supostamente, numa turma, um estudante com 9 anos que não consegue dominar a escrita do próprio nome, seja um nome menor ou um nome maior, que mal usa um alfabeto móvel. Qual é o conhecimento que essa pessoa tem? Ela sabe identificar alguma letra do alfabeto móvel? Ela sabe reconhecer o próprio nome entre outros nomes próprios? Se nós fizermos uma atividade com esse estudante e colocarmos o nome dela ou letras do nome dela num pequeno texto, já que ela não consegue fazer uma escrita maior, eu tenho que customizar esse aprendizado para esse estudante. Então, se todos os outros estudantes de 9 anos conseguem ler um texto com 3 parágrafos, para esse estudante, eu vou dar um texto de 1 parágrafo. E isso já é uma adaptação curricular, que é o segundo item que eu tenho aqui. A funcionalidade desse conhecimento tem que estar estritamente linkada numa possibilidade de adaptação curricular, que é um dos direitos do público-alvo da educação especial, assim como de outros estudantes com necessidades educacionais especiais, mas focando em adaptação curricular, o quanto essa equipe da turma regular, equipe pedagógica, envolve aí os gestores, professoras, professores. Estamos pensando na customização desse acesso ao conhecimento. Então, uma adaptação curricular vai prever que, ao invés de dar um texto com 3 parágrafos, eu vou dar um texto com 1 parágrafo. Talvez um texto muito pequeno, com 2 linhas, com 3 linhas, com bastante imagens. Se eu for avançar, se eu for para os anos finais do ensino fundamental, aonde esse estudante já terá aí uns 11, 12, 13 anos, e os demais colegas, porque eles estão interagindo, né? E os demais colegas estão numa atividade de grupo, lendo uma folha, fazendo pesquisa, fazendo registro da visita que fizeram a algum local do entorno da escola, mas esse estudante não consegue registrar da mesma forma. Então, para ele, eu não vou exigir a escrita, eu vou solicitar que ele faça uma outra forma de registro, talvez gravando um vídeo, talvez buscando imagens que signifiquem esse momento de uma visita investigativa que tenham feito. Então, eu preciso dar função a todo o conhecimento e acreditando que eles têm formas de mostrar os conhecimentos que eles têm. Se for na educação infantil, algo de um jogo,
usando argila, usando areia, usando colagens, mas é um estudante que, se eu for dar cola, vai botar tudo na boca. Talvez seja um estudante com TEA, com transtorno do espectro autista, e não posso dar cola para ele, para ela, porque não consegue se organizar. Então, eu vou dar uma outra forma de acesso ao conhecimento, já dar um material mais pronto, aonde os colegas vão estar fazendo a colagem e esse estudante fica ali fazendo outras coisas, talvez só alcançando outros elementos que não envolvam a cola. Ou talvez nós vamos gravar, fazer um vídeo desse estudante numa documentação pedagógica que a gente possa pensar, aonde eles possam, então, a gente vai estar ali fazendo um registro de tudo que eles fazem e valorizando esse conhecimento. O terceiro item que eu trago aqui nesse slide fala de equidade no acesso às aprendizagens. A equidade no acesso às aprendizagens, ela fala que a aprendizagem tem que ser igual, porque todos têm o direito à aprendizagem, mas a equidade fala exatamente na forma customizada desse estudante acessar. Ou seja, eles estarão na turma com os seus colegas, seja na PAI, seja na escola regular, da educação infantil, ao ensino fundamental, ao ensino médio. Eles estarão nas turmas com os seus colegas, tendo o conhecimento mais adequado, tendo acesso ao conhecimento mais adequado, desenvolvendo as suas habilidades e competências, com certeza, aonde eu vou estar dando uma organização diferenciada aos modos de ensinagens e aprendizagens. Então, quando eu falo da equidade, é oferecer para aquele estudante, aquela menina, aquela criança, o que ele mais necessita do mesmo âmbito, da mesma lógica, daquilo que toda a turma está vendo. Então, o que nós vamos evitar? Se a turma, o que nós vamos evitar? A turma está tendo acesso ao computador, acesso a alguma mídia, mas esse estudante não consegue permanecer no acesso ao computador, seja porque talvez a tela do computador o distraia demais, porque tenha uma hipersensibilidade sensorial à luz do computador, talvez porque aquela atividade tem tanto som que é perturbador, talvez que ele não consiga fazer o início, meio e fim da atividade. Então, se esse estudante não consegue manter-se em atividade no computador, eu não vou deixar ele de fora da atividade e do tipo, fica lá com a monitora ou vai para a sala do AEE, que isso aqui tu não vai fazer. Não. Nós vamos evitar isso. Nós vamos, enquanto lógica da equidade no acesso, eu vou dar para esse estudante talvez um cartaz com itens daquilo que os demais colegas estarão vendo no acesso ao computador. Talvez seja um estudante que fique conosco, circulando na sala, do lado da professora, do professor, enquanto esse profissional circula pelo ambiente, fazendo atividade com os outros colegas no computador, o estudante em questão esteja como se fosse um monitor ajudando em alguma outra forma. Então, ele pode estar junto no mesmo ambiente, fazendo uma atividade não igual aos demais, mas olhando o que os outros estão fazendo e sendo inquirido, sendo questionado pelo profissional da educação sobre alguns dos elementos daquilo que está sendo proposto para a turma. Ou um cartaz, uma folha, um objeto concreto daquilo que toda a turma está trabalhando naquele momento no computador, e ele estará explorando de uma outra forma. Então, a equidade no acesso às aprendizagens fala da necessidade desse estudante manter-se em aprendizagem junto com os seus colegas, nós, educadoras, educadores, verificando quais são as competências que ele consegue desenvolver, explorando as habilidades que eles têm, porque nós temos que saber que habilidades que eles têm, e dando sentido àquilo que estamos oferecendo para todos. Porque a lógica é nenhum a menos, todos juntos aprendendo. Para isso acontecer, o quarto item desse slide, como estamos ensinando, fala reuniões de planejamento.
Nós precisamos investir e explorar as nossas reuniões de planejamento para falarmos sobre isso que eu estou explorando aqui. Falarmos sobre que habilidades que aquele estudante da educação infantil aos anos finais do ensino médio tem. Tem deficiência intelectual, tem deficiência múltipla, tem transtorno do espectro autista, mas o que eles têm de habilidades e competências? O que eles já conhecem? O que na história de vida escolar desse estudante? Vocês estão me ouvindo bem? Fiquei preocupada se o som está bom, ok? Bem, vou seguindo. O que das habilidades desses estudantes a gente pode significar em uma... Prof, só para ler sinalizar, tá tudo certo com o som, com a transmissão, tá? Tá show. bom, obrigada, Carol. O que esses estudantes têm de habilidades que na história de vida escolar deles a gente tem que aproveitar. No dossiê deles, que vem vindo ao longo da trajetória escolar, o que está sendo escrito? O que tem na documentação pedagógica desses estudantes que a gente vai validar e usar? Mas os demais estudantes estão num nível muito além. E eu entendo da preocupação dos docentes, das docentes, do tipo, eu não posso atrasar a turma, que é uma fala que aparece muito, né? Mas então eu vou atrasar a turma. Não. Tu vai atrasar a turma se tu achar que tem que dar aula só para aquele estudante. E a lógica não é essa. A lógica é dar aula para todos, com os devidos recursos. Falando nas reuniões pedagógicas sobre as habilidades de todos. E sendo muito minucioso ou minuciosa na descrição das habilidades. E aí, o 5º item desse slide traz a importância do desenho universal da aprendizagem, a DUA. Pausa para minha água aqui, para não ficar rouca. Toda vez que eu vou tomar água devagar, aí eu tomo rápido, me engasgo e faz um horror. Então, muito devagar para não engasgar. O desenho universal da aprendizagem, ele fala exatamente de que todos os estudantes vão ter acesso a todos os recursos ao mesmo tempo. Todos. Para evitar exatamente aquele entendimento errado de que a gente está atrasando a turma porque eu tenho estudante da educação especial na turma. Quando nós falamos no desenho universal da aprendizagem, a DUA, significa que qualquer recurso que eu for pensar, talvez partindo da necessidade do estudante público-alvo da educação especial, e eu vou usar tecnologia assistiva, um livro com um espaçador, qualquer coisa que nós formos usar tem que ser bom para todos. Tem que ser um recurso que todos os estudantes possam explorar. Por exemplo, uma coisa muito básica do desenho universal da aprendizagem. Uma sinalização na escola, numa porta da escola. A sala da turma 15 da professora Ione, da educação infantil. Como é que geralmente se sinaliza uma porta de sala da escola? A gente vai sinalizar botando o nome da professora, um desenho, uma imagem, né, que significa a identidade da turma. O número da turma, número da sala. Numa lógica do desenho universal da aprendizagem, esta porta da turma 15, da professora Ione, da educação infantil, vai ter a sinalização em braille, os pontos em braille, professora Ione, turma 15, educação infantil. Vai ter o desenho do alfabeto em Libras, sinalizando a turma 15, professora Ione, educação infantil. Vai ter o português escrito, as letras, como a gente tão comumente usa na escola. Vai ter uma imagem, talvez tenha uma imagem em relevo para um estudante poder tocar, passar a mão. Isso é o desenho universal da aprendizagem. Eu vou pensar em todas as linguagens, em todos os acessos, para todas e para todos.
Talvez eu tenha no corredor da escola um painel sensorial com algumas orientações da escola. Esse painel sensorial vai ter elementos com texturas, vai ter linguagens diferenciadas, talvez alguma coisa que provoque som. Ah, mas isso é infantilizar? Não. Ter recursos diferentes atrai, convoca as pessoas a explorarem e também coloca todas e todos num lugar, naquele lugar em que as pessoas acessam, chegam, são curiosas. Uma pergunta básica: quando a gente vai em um local que tem um banheiro acessível, por exemplo, não dá uma vontade de usar aquele banheiro acessível? Banheiro acessível naquela lógica de que, geralmente, dentro daquele espaço do banheiro acessível, além do vaso sanitário, já tem uma pia privativa, né? Que é só aquela pessoa que está ali, usa a pia, já faz a higiene logo após usar, né? Fazer as suas necessidades. É um espaço que não divide com as pessoas. É um espaço maior, geralmente, tem que ser. Tem uma dimensão física maior. Isso é o desenho universal da aprendizagem. Então, dentro da sala de aula, como é que eu promovo uma DUA? Dentro do espaço escolar, como é que a gente promove o desenho universal da aprendizagem? Pensando que qualquer recurso pensado para qualquer estudante tem que ser bom, tem que ser acessível para todos os estudantes, porque isso fala de diversidade e inclusão. Eu estou incluindo e pensando a diversidade. Sim, é desafiador promover a inclusão. É desafiador porque mexe com esquemas nossos que não estão acostumados a pensar na lógica de que é nenhum a menos. Quando a reunião pedagógica, a gente tem que explorar mais. Precisamos. Precisamos falar com os nossos gestores sobre as reuniões de planejamento. Precisamos dar muito sentido a essas reuniões e não só falar do estudante de educação especial na reunião do conselho de classe. O conselho de classe, ele é um momento para falar só das provas dos conhecimentos e não da construção desse conhecimento. Avançando, como ensinar, esse próximo slide aqui fala com o apoio do Serviço da Educação Especial. Sim, a educação especial precisa estar à disposição. Não se entende uma educação especial que não dialoga com os serviços da escola regular, da educação infantil. Então, se esse estudante frequenta a PAI e talvez ainda não frequente a escola regular, do mesmo modo, trabalhadores, trabalhadoras da PAI precisam estar em uníssono com a escola, falando sobre as aprendizagens. Eu sei que tem colegas das APAIs, eu estava acompanhando aqui os bom dias, né? Tem colegas da APAI aqui presentes. Então, mesmo que seja um estudante, uma estudante que só esteja na APAI nesse momento, e isso é válido, eu entendo isso como muito legítimo, igual a educação especial tem que estar dialogando, presente junto, e os colegas da escola regular precisam estar conversando, aprendendo com um, aprendendo com o outro. Então, o serviço, só um minutinho. Tirei o som para vocês não poluírem a audição de vocês com a minha tosse. Então, voltando, o Serviço de Educação Especial, por exemplo, vão fazer o Plano do Desenvolvimento Individual, o PDI. O que é o PDI? É um recurso exclusivamente do profissional do AEE. Voltando, eu acho muito importante que a gente marque isso. O PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual, é o plano que o profissional do AEE, que é o AEE entendendo como um dos recursos da educação especial, um dos serviços da educação especial,
vai elaborar, prevendo as ações que envolvam tanto o estudante quanto o meio escolar que o estudante está inserido. Então, a professora ou professor do AEE vai fazer o seu plano de ação, a sua rota de trabalho, para fazer as mediações com esse estudante. Porque o estudante que frequenta o AEE não vai ter a aula daquele currículo da turma no AEE. Não é para isso o AEE. O atendimento educacional especializado, ele é o apoio à inclusão. Ele é o serviço que vai ensinar esse estudante a aprender, a usar as aprendizagens que tem. O AEE não dá aula do primeiro ano, o AEE não dá aula do quinto ano, não vai dar a aula do oitavo, do nono ano. Não. A aula, o currículo é na turma regular. O AEE, ele ensina o estudante a aprender, a usar as aprendizagens que tem, a significar cada vez mais. Então, o profissional do AEE vai fazer o seu PDI, o seu plano de ação, fazendo as mediações entre o que o estudante sabe, as demandas da turma, a expectativa das professoras, dos professores da turma regular. Vai prever também a articulação com a família desse estudante. Vai considerar, por exemplo, nesse PDI, o uso da tecnologia assistiva. Então, os serviços da educação especial estarão, sim, por competência, prevendo, quem sabe, o uso de cartões de comunicação, de pranchas de comunicação, engrossadores, fazendo esse material, orientando professoras e professores das turmas regulares. Vai desenvolver nesse estudante as habilidades do aprender a aprender e do aprender a fazer as coisas desse estudante. E também o plano educacional individualizado, que eu trago aqui. Então, com o apoio dos serviços da educação especial, como ensinar? Usando o plano educacional individualizado, que é diferente do PDI. O PDI é o plano da professora, do professor, que trabalha no AEE. Ponto. Mas eu vou ter o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado. Então, como que eu ensino? Nós vamos, enquanto escola, como um todo, e aqui tem aqui uma definição, não vou nem ler para vocês, está aqui no texto, né? O PEI é um plano muito maior, que começa pela orientação da educadora especial ou do educador especial, começa por essa pessoa, mas se estende aos demais protagonistas da cena escolar desse estudante. Como assim? O PEI, ele prevê a atuação intensa dos professores da turma, da coordenação pedagógica, da orientação educacional, da família e dos médicos ou terapeutas quando esse estudante tiver. Tudo isso vai ser montado, as expectativas de ação estarão colocadas em um plano, que eu já vou mostrar para vocês um modelo de um plano, então, aonde cada um vai detalhar o que fará em determinado período. Então, agora eu vou tirar essa tela e vou compartilhar com vocês uma outra tela, certo? Então, deixa eu ver aqui. Já estava combinado, tá tudo certinho. Compartilhar a tela. Deixa eu não me perder. Aqui no entusiasmo, às vezes eu me entusiasmo, né? Compartilhar. Pronto. Já vai aparecer para vocês. Vou esperar um pouquinho. Eu estou acompanhando aqui no YouTube, dou uma olhadinha para ver se já está seguindo para vocês. Pronto. Aqui. Já vi que já está passando. Então, eu vou ir para a minha tela aqui e vou ir falando. Bom, o plano, vocês estão aqui, o PEI, Plano Educacional Individual. Esse modelo é um modelo que eu extraí de um livro, né? De algumas teóricas em educação especial, e trago aqui para vocês. Então, tem modelos aí que a gente vai encontrar de acordo com as possibilidades teóricas que a gente vai tendo, né? Plano Educacional Individual. Então, como é que a gente faz isso? Eu acho bem importante que a gente possa falar. Vai ter aqui... Opa, desculpa, subi demais.
Vai ter os dados comuns do estudante, eu estou marcando aqui, né? Os dados do estudante, data de nascimento, idade, o tempo que está na escola. Isso é muito importante que a gente se dedique a falar sobre isso. O tempo que o estudante está na escola. 1 ano, 2 anos. Nessa escola está há 1 ano, mas ele tem uma trajetória escolar. Os responsáveis por esse estudante, a família, né? Tutores. O ano letivo que nós estamos, o ano, turma, turno, a equipe do colégio. A professora, professores regentes, orientação educacional, coordenação pedagógica, profissional do AEE. Lembrando, para ter um PEI, isso é importante, só vai ter um plano educacional individualizado estudante público-alvo da educação especial. Isso é rigor, porque isso está dentro do campo da educação especial. Ah, aluno com dislexia pode? Não, porque não é público-alvo da educação especial. Aluno com TDAH, com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade pode? Não. Aluno com surdez pode? Pode. Aluno com síndrome de Down pode? Pode. Aluno com alguma síndrome que impacta na inteligência, na cognição desse estudante? Pode. Aluno que está no AEE pode? Pode. Todo estudante da educação especial tem que ter um PEI? Não. Não. Vai ter um PEI, esse plano que eu estou mostrando para vocês, aqueles estudantes que estiverem com maior dificuldade no avanço dos seus conhecimentos acadêmicos. Para eles, a gente precisa, para esse estudante que tem uma defasagem mais significativa, que nós estamos fazendo uma adaptação curricular de grande porte, que tem uma distância importante entre todos da turma e nós estamos ali customizando, vamos elaborar um PEI. Tem que ter um profissional do AEE ou da educação especial junto. Precisa ter. Bem, vou seguir aqui no modelo do PEI. A equipe multidisciplinar, se tem, né? Se tem um psicólogo, se tem psicopedagogo, se tem terapeuta ocupacional, se tem neurologista ou outros da equipe. A data de vigência do PEI. Isso aqui eu estou marcando. Espero que esteja aparecendo para vocês aqui o destaque que eu fiz. A data de vigência do PEI é bem importante. Está aparecendo para vocês, né? Não se faz um PEI para 1 ano só. Tipo, a data de início, 24 de fevereiro de 2023 e a data fim do PEI, 15 de dezembro de 2023. Não. O PEI vai considerar a dinâmica das aprendizagens das pessoas. Esse organismo vivo que é a escola. As ricas oportunidades que nós estaremos dando para nós, educadores e para os estudantes. Então, ele vai pensar, o PEI é geralmente pensado para 1 trimestre. Para que a gente possa até revisitar esse plano e refazer o que for necessário. Então, eu vou colocar aqui a data de vigência precisa ser uma data de médio prazo, não é longo prazo. Não se faz o PEI para uma vigência de 1 ano. Ao longo do ano letivo, eu vou fazer mais de um PEI. Resumo da situação do estudante. É um estudante com deficiência intelectual que chegou na nossa escola desde a educação infantil ou que veio da educação infantil para essa escola, que tem certas dificuldades e nós vamos discriminar, que tem tais habilidades e nós vamos falar de quais habilidades, que é adotado, que foi institucionalizado, que precisa de um recurso ou outro. Nós vamos fazer um resumo. Quem começa fazendo um PEI? Eu vou insistir. Quem começa fazendo o PEI? Educadora ou educador especial do AEE, mas que vai ter que ter, aí é obrigatória a participação dos outros protagonistas da cena escolar. O educador especial não monta um PEI sozinho, não. É junto com. Ah, Ana, mas na minha escola não tem coordenação pedagógica, mas tem direção da escola. A nossa escola, nesse momento, não tem coordenação nem orientação educacional, mas tem o gestor escolar. Então, vamos estar naquela reunião pedagógica que eu apontei no outro slide,
falando sobre, quem sabe, a gente institui o PEI para esse estudante. Bom, estou rodando aqui o slide. Que habilidades que esse estudante tem? Nós vamos citar as habilidades, inclusive aquelas em processo, é o item 2. Habilidades cognitivas, físicas, sensoriais, do âmbito acadêmico mesmo, né? Escreve, reconhece, diferencia letras de números, faz pequenos textos, precisa de material concreto. A família vai colocar quais são as habilidades que vê. Habilidades dentro do âmbito familiar, arruma a casa, cuida dos animais da casa, né, dos seus mascotes, ou ajuda na lida da casa de alguma forma. Então, o que a família vai estar falando também? As habilidades afetivas que essa pessoa tem. O item 2.2, identificação das necessidades educacionais especiais. Quais são? Bom, aqui é resumido. Deficiência intelectual, tem síndrome de Down, tem tal transtorno. Aqui, que atividade que nós vamos precisar desenvolver com esse estudante? O que tem que ser intensificado? Item 3, comunicação oral. Tem comunicação oral? E aí aqui tem 3 itens na comunicação oral. Relata acontecimentos simples de maneira compreensível? Choveu, faltou luz, vim a pé para o colégio, passamos por, durante a visita investigativa, eu vi aquela casa azul, eu vi a igreja, passei no mercadinho onde a minha mãe trabalha. Comunica-se com outras pessoas usando outro tipo de linguagem, além da comunicação oral, ou não usa comunicação oral, mas gesticula, comunicação alternativa? Se comunica melhor com a linguagem oral? Leitura e escrita, item 4. E aqui tem vários itens aqui do meu lado esquerdo. Se conhece a letra do alfabeto, se domina a sílaba simples, se participa de jogos atendendo às regras. E aí tem aqui, na segunda coluna, sim, todas, algumas, não. Então, vocês vão ver que tem uma tabulação para a gente botar. Às vezes vai ter só sim ou não. Às vezes faz trocas. A terceira coluna vai sempre perguntar quais são as observações. A quarta coluna se realiza aquilo da primeira coluna sem necessidade de suporte, se sim ou não. E a última coluna se realiza aquela questão da primeira coluna com necessidade de suporte. Eu vou rodando aqui, segue, né? Lê com compreensão pequenos textos. Item 5, raciocínio lógico matemático. Reconhece os números? De tanto até tanto? Relaciona a quantidade ao número? Lê e escreve alguns números. Item 6, recursos e serviços oferecidos ao estudante. Os professores vão colocar. Exemplo, adaptação curricular, se é suprimindo objetivos, se tem que colocar o estudante mais à frente, se esse estudante tem que ser o primeiro a expor as suas opiniões para não perder, né, o seu raciocínio. A família vai colocar também. É um estudante que precisa de organização do espaço de trabalho dele, se é um estudante que precisa que a gente arrume a mochila ou não, qual é a autonomia que já tem. Os monitores que acompanham esse estudante na jornada escolar, se atendem esse estudante individualmente, 2 vezes por semana, todos os dias, se tem que fazer um material concreto, quais são os apoios que precisa. A equipe multidisciplinar vai colocar o que cada profissional, psicólogo, neurologista, terapeuta ocupacional, vai se comprometer a fazer naquele trimestre, durante o tempo de vigência do PEI. O item 7 pergunta, quais são os objetivos e metas da escola? O que tem que ser ensinado? Quais são os conteúdos, então, nós vamos focar? Aqui nós vamos discriminar. Quais são os objetivos? Como é que vai ser essa avaliação? Vai ser uma prova comum? Vai ser uma outra forma de avaliar esse estudante? Quais são os objetivos da família nesse trimestre? Quais são os objetivos dos terapeutas nesse trimestre? E, por fim, as devidas assinaturas, professores regentes, professora do AEE, orientação educacional, coordenação pedagógica, os responsáveis e os profissionais de saúde ou outros. Bom, vamos encerrando então, né? Eu sei do nosso horário ali. Então, o que tiver de perguntas, eu quis trazer para vocês. Eu vou parar de compartilhar a tela aqui, interromper o compartilhamento. Prof. Rosemary, que
tema, né, maravilhoso, assim, os comentários aqui, tá surgindo perguntas também, vieram algumas, eu vou até aproveitar Tá. para a gente já trazer aqui. A Solange Guedes, a Rosália Lima, elas trouxeram algumas perguntas sobre estratégia, né? A Solange perguntou: na escola em que trabalho, os professores têm dificuldade em adaptar conteúdos. Quais seriam as estratégias da adaptação? E a Rosália já também, né, puxando no mesmo assunto, temos buscado esses caminhos, porém ainda temos dificuldades em manter o aluno o tempo todo em sala de aula. Como fazer quando ele começa a chorar ou se agitar, gritar, enfim. Tá, então vou começando pela Rosália, então. Quando esse aluno está desorganizado, eu entendo os gritos, os choros, né, essa grande agitação, eu entendo como uma desorganização desses estudantes. Nós vamos ter que fazer uma avaliação entre nós, profissionais da educação, o que está levando esse estudante a se desorganizar. Vamos ter que avaliar esses itens. Ele já chega desorganizado, se desorganiza a partir de determinado momento da turma, do trabalho pedagógico? Será que é sempre o mesmo trabalho? Geralmente, em tal atividade, ele se desorganiza? Essa é a primeira questão. Bom, então, entendendo, geralmente, as provocações, qual é o gatilho da desorganização, entendendo isso, para que a gente possa prever a desorganização. Bom, se ele vai se desorganizar, é uma atividade que leva à desorganização, eu tenho alguém na turma que me ajude a conter um pouco mais esse aluno, se ele está gritando e chorando, que é o que a Rosália diz, né? Ele está gritando e chorando. Nós vamos ter que, enquanto educadoras e educadores, conversar com esse estudante. Então, é um trabalho que não se faz sozinho. Aquela reunião pedagógica que eu referia antes, precisa falar sobre isso. Quem é que me ajuda quando? Vamos pensar, quando a Ana começa a chorar e a gritar. Quem é o meu profissional de apoio que vai me ajudar? Porque na turma sozinha, com 30, é complicado tu conter esse estudante, tu fazê-lo voltar mais à calma. Eu preciso ter alguém junto na turma, ou um profissional que eu possa ali pelo WhatsApp, hoje em dia é tudo tão rápido, né? Que eu possa chamar alguém. Gente, me traz alguém aqui, porque a Ana não tá legal agora, a Ana tá se desorganizando. Então, eu preciso ter alguém de apoio que me ajude. Primeiro, vamos ter que fazer um checklist, entendendo o que pode levar a Ana a se desorganizar. Então, quando ela começa a gritar e a chorar, alguém de apoio junto comigo e, de preferência, que seja a professora da turma que reorganize a Ana, e não o monitor, e não a professora do AEE, porque esse estudante está na turma. Bom, se não dá para a professora da turma organizar, que sejam os profissionais de apoio, mas que a gente faça mais a lógica que professores da turma organizem. Conversar com a família, bom, se isso está sendo sistêmico, é muito o tempo todo isso acontecendo, falar com a família, talvez seja uma questão da medicação, talvez seja um estudante com uma hipersensibilidade a alguma coisa, então tentar entender o que está levando ao gatilho da desorganização. Mas é um trabalho de contenção imediata e não de exposição do estudante. Carol, eu perdi. A primeira pergunta tinha sido, tu pode repeti-la para mim, por gentileza? A primeira pergunta tinha sido também basicamente sobre isso, sobre como eles colocavam no dia a dia da escola, né, essas práticas de inclusão. As práticas inclusivas é como a gente respirar. Não tem um momento para agora eu vou fazer uma prática inclusiva. Uma prática inclusiva, ela supõe que nós todos sejamos pessoas que incluem o tempo todo, que nós nos reconheçamos como pessoas de inclusão. Ou sendo, se eu vou respeitar os direitos das pessoas, respeitar o direito da pessoa ser como ela é. Então, como colocar em prática? Sendo nós, tendo princípios inclusivos o tempo todo. Não é uma hora de, agora eu vou ser inclusiva. Não, eu já sou inclusiva. Sejamos sempre inclusivos o tempo todo, respeitando a diversidade da condição humana, entendendo que pode estar um pouco mais organizado, um pouco mais desatento, que tem os tempos da aprendizagem. É uma maneira do tempo todo sermos e não escolher momento para ser. Se eu tenho que parar e agora eu vou ser inclusivo, nós não estamos sendo inclusivos. Com certeza. Perfeito, professora Ana Rosemary, assim, ó, é muito enriquecedora as suas falas, né, tanto que sempre é um nome que vem quando a gente pergunta para os professores quem trazer, quem eles querem escutar, então, maravilhoso. Aproveitando aqui também, eu vi que Fernanda Prina, isso, ela tá perguntando sobre o material, a gente já tá disponibilizado os materiais, tá, lá no Padlet, é um link que tá aqui nos comentários, se eu não me engano, então, todo o material que está sendo passado aqui está sempre lá nesse link para disponibilizar para vocês,
Tá? Tá bem. Muito obrigada, professora Ana Obrigada. Rosemary. Foi um privilégio começar amanhã do nosso fórum com essas suas falas tão enriquecedoras e importantes. Muito Eu obrigada. agradeço a oportunidade, obrigada. Tenho um ótimo seminário, é um grande prazer estar aqui. Eu espero ter contribuído de alguma forma com os saberes de todos, com as dúvidas, né? É sempre muito bom dialogar com as pessoas sobre educação inclusiva. Até breve. Até breve. Bom, pessoal, então, né? Agora a gente vai para uns 10 minutinhos de intervalo, né? Um tempinho de pegar um café, fazer um mate e a gente retorna com o nosso momento de inspiração e o nosso próximo palestrante, que será o querido Clérice, que vai trazer aí educação fora da caixa.